Vamos lá? Parabéns pela aprovação da PEC na CCJ. Eu quero ver. E outra, a gente tem que lembrar uma coisa, tá? PEC não depende de sanção ou veto de presidente, tá? Se essa PEC passar no plenário, como que o governo, como que o Poder Executivo mexe nisso? Como tem muito cargo, muita influência, ele vai na casa e tira os deputados da votação e os senadores quando for para votar, né? Que são 3/5 da casa em 2 turnos cada casa. Vamos lá? Põe na tela. Olha! Vai lá. A pesquisa da Datafolha está sendo divulgada hoje mostra que parte dos eleitores declarados de Lula e de Flávio Bolsonaro é classificada em campos diferentes dos candidatos. A gente vai acompanhar mais uma vez aqui no nosso telão. Primeiro, o espectro político dos eleitores Lula e Flávio. Primeiro turno estimulado Lula do PT. Especificamente sobre o presidente Lula. Centro-esquerda, quem vota no presidente Lula, 36%. 24% de esquerda, 19% de centro-direita, de centro 16% e de direita 5%. E aqui temos também a simulação em relação ao senador Flávio Bolsonaro. 38% dos que votam de centro-direita, 25% de direita, 17% de centro, centro-esquerda 15% e de esquerda 3%. Então são esses os panoramas dos dois pré-candidatos. Pesquisa registrada no TSE sob número BR 09956/2026. Uma pesquisa. Sabe por que eu acho que isso acontece? Primeiro, por conta da rejeição, né? O cara tem tanta raiva. O cara de direita tem tanta raiva do Bolsonaro que ele vota no Lula, o cara de esquerda tem tanta raiva do Lula que vota no Bolsonaro, mas mais por conta de desconhecimento do que é ser de direita ou esquerda. Eu tenho certeza que a esmagadora maioria das pessoas que respondeu que é de direita e vota no Lula, não centro-direita, de direita, e que é de esquerda e vota no Flávio, não sabe direito o que é ser de direita ou de esquerda. Ele não sabe muito bem, né? Porque não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido. Né? Os caras, o povo não sabe nada. Os caras não sabem nada. Eu acho que tem sim o cara que é de esquerda e vota no Flávio e o cara que é de direita e vota no Lula. Tem. Que é o cara revoltado. Ele tá tão revoltado com o próprio campo. Eu vou te dizer uma coisa. Sabe quem seria isso se não fosse um político, se fosse só eleitor? Ciro Gomes. Eu tenho certeza que o Ciro Gomes seria um cara que ele se colocaria como um cara de esquerda, mas votaria no Flávio só pra tirar o prestígio do Lula, né? E na direita, um cara de direita que votaria no Lula, cara, posso falar? João Amoedo. João Amoedo se considera de direita e apoia o Lula, né? Então, esses caras existem. Só que eu acho que a esmagadora maioria é aquela galera que não tem a menor ideia do que tá falando. O que é direita? Sei lá, mano. Eu acho que eu sou de direita, acho que eu sou destro. E vou votar nisso. Acho que é isso, né? População de rua do Brasil dobra após 3 anos e meio de Lula. Parabéns, Lulão! Parabéns, viu? E tome-lhe a realidade se impondo pra vocês, né? Nossa, desce um pouquinho, deixa eu ver a... A situação de rua no Brasil praticamente dobrou desde o início do terceiro mandato de Lula. Em 2022, tal, cadastro único de programas sociais, CAD único, registrava 198 mil pessoas e agora está 392. Crescimento de 97%. Eu vou te falar, cara, que coisa ridícula. E já vou até te antecipar a defesa deles, tá? A defesa deles vai ser o seguinte: não, é que antes esses caras existiam, mas eles não estavam sendo cadastrados. Tá bom. Me manda essa notícia no privado, tá? Por favor. E aí eu vou te falar uma coisa, cara. Eu já falei várias vezes aqui que como é que resolve a população de rua? Não é uma coisa simples, porque, em primeiro lugar, você precisa de uma cidade planejada para não excluir as pessoas que chegam nela, como você tem em São Paulo com um plano diretor restritivo. Esse é o primeiro ponto. A cidade tem que abraçar a pessoa e colocar ela num lugar onde ela vai ter ligações afetivas com seus familiares, com as pessoas da sua infância, ela vai ter mobilidade, ela vai ter um lugar bonito para se desenvolver, vai estar próxima de um posto de saúde, vai ser uma pessoa saudável. E depois, a assistência social a essas pessoas, primeiro que tem que ser por contrato padronizado, que aqui em São Paulo não tem, é um absurdo. Imagina no resto do Brasil como deve ser. Né? Você tem cada hora um contrato, cada hora de um jeito, tá errado, tem que ter um padrão de contrato, tá? E segunda coisa, você tem que pulverizar o atendimento.
E não fazer como a gente faz aqui, né? Colocar esses caras no centro de São Paulo, fingindo que eles são bonzinhos e criando aquelas filas imensas de pessoas em situação de rua que ficam se retroalimentando, inclusive muitas vezes no crack. Não é mesmo? Vamos lá? Põe na tela. Wagner Moura. Aparentemente tem gente que não acha que o governo Lula tá fazendo Não, o Wagner Moura, assim, cara, eu vou te falar, ele deu um presente pro Flávio Bolsonaro, né? Acabou de dar um presente. E mostra, né, como... Olha lá a hipocrisia da esquerda, ela realmente existe, né? Dá play aí pra você ver. Me preocupa que Bolsonaro ganhe de novo essa eleição. Seria uma tragédia para o país. Né? A prova de que os fatos não importam mesmo é que ele, mês após mês, se envolve num caso de corrupção. A gente tem que se mobilizar, todos nós, a sociedade civil brasileira, não nos mobilizarmos para Lula ganhar essa eleição de novo. Opa! Não, é legal que é o seguinte, você tá falando dos escândalos de corrupção do Flávio, minha voz tá alta aqui, mas é o seguinte, velho, os do Lula você simplesmente ignora, porque vamos lembrar, né, o Lula, antes dele chegar à presidência, já tinham vários escândalos de corrupção dele como sindicalista. Depois, você tem ali ele chegando ao poder e logo em 2005, no segundo ano de... Não, ele ganhou em 2002, então 2003, 2004, no terceiro ano de mandato, estoura o escândalo do Mensalão, onde todo mundo sabia, menos o Lula. Zé Dirceu sabia, José Genuíno sabia, todo mundo sabia, menos ele. Depois você tem o governo Dilma, tem o Petrolão e todo mundo sabia, menos o Lula. Aí descobrem o sítio, descobrem o triplex, descobrem um monte de presente dado e armazenado pela OAS, descobrem 14 milhões de reais em palestras que ele deu para Odebrecht, que pegou um monte de obra no seu governo, e simplesmente não existe, então, escândalo de corrupção envolvendo Lula. Aí você tá falando do quê? Do Vorcaro? Você tá falando da crise do Vorcaro? Que também envolveu um monte de políticos do PT e vocês ignoram? Você tá falando do quê? Do escândalo anterior, que era do INSS, que pegou o irmão do Lulinha e pegou o irmão do Lula e o filho do Lula, o Lulinha, e esses vocês ignoram? Então não faz sentido, cara. Então vocês são um idiota falando merda, né? Com esse ar de intelectual, com esse ar de inteligentinho, de artistinha, do Leblon. Que coisa ridícula, cara. Põe na tela aí, vamos ver o restinho. Vamos, Ana. Porque a perspectiva desses caras ganharem, sobretudo Ana, volta um com os americanos. Volta um pouquinho. Põe pra trás. Aumenta um pouquinho que eu não... Mais. Volta mais. Mais. Aí. Agora, põe aí, deixa eu ouvir. Desses caras ganharem. Pausa. Sobretudo. Pausa. Volta mais. Aí, vai lá. De novo. Porque a perspectiva desses caras ganharem, sobretudo com os americanos trabalhando para que eles ganhem. A minha expectativa é que o apoio de Trump a Flávio Bolsonaro saia pela culatra. Me preocupa que Bolsonaro ganhe de novo essa eleição. Seria uma tragédia para o país. A Ana tá... Você tá meio... Eu tô percebendo agora que trocaram a minha câmera de lugar do nada. Você tá meio Heloísa. Não, eles trocaram minha câmera tá meio devagarzinho. Não, mas o que tem a ver a câmera? Não, porque eu tava olhando, eu fui olhar aqui e falei, ué, cadê a câmera? E eu me distraí vendo que agora eu tô desse lado. Ah, é bom que aí você olha pra mim e parece que você tá olhando pra câmera também. Olha lá, pessoal. Foi você que tinha mandado pôr a câmera aqui? Por que eu falei isso? Eu não sei, Arthur, como funciona a sua cabeça. Não foi Acho que provavelmente pra você fazer um react e mostrar o seu rosto fazendo react, né? Mas tudo bem, vai lá, próximo. Ok. Vamos lá, lê certo, hein? TJ de Roraima. Não. Cara, uma coisa que eu sempre uso é o seguinte: quando você vai pro Rio Grande do Sul, a galera fala o mas muito Eu lembro que tem o BKtuber, lembra aquele negão que faz uns vídeos no YouTube? Então, eu moro em Viamão, né? Vamos lá, o TJ de Roraima nega irregularidade e defende pagamento de 72 mil a magistrados. Vamos lá. O TJ de Rondônia, Tribunal de Justiça de Rondônia, se manifestou ontem sobre o pagamento de magistrados acima do limite estabelecido pelo STF. Em nota, a Corte Estadual afirmou que o salário de 72 mil apontado por reportagem da Folha está dentro de parâmetros fixados pelo STF. O TJRO ressalta que não houve criação de vantagem local, pagamento sem base normativa ou adoção de qualquer medida destinada a contornar a decisão do STF.
Na segunda, os ministros Alexandre de Moraes, Zanin e Flávio Dino determinaram que os presidentes dos tribunais de justiça do DF, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia prestassem esclarecimentos em até 48 horas sobre pagamentos magistrados. Por que tá falando de Rondônia e a manchete é de Roraima? Eles erraram, será? Sei. Mas Porque eles estão falando de Roraima é outros RE. também. Hã? Eles estão falando de outros também, Rio de Janeiro, Rio Grande Mas do mesmo Norte. assim, não falou nada de Roraima. A decisão dos ministros foi tomada após reportagem da Folha apontar que os 7 tribunais teriam descumprido o entendimento fixado pela STF em março desse ano. A decisão, que girava em torno dos penduricários, limitou pagamentos a magistrados. Desce aí um pouquinho. Segundo a nota, o TJRO ainda prepara a resposta definitiva para o STF. O texto afirma que o pagamento observa, além da decisão do STF, a resolução conjunta editada pela CNJ e pelo CNMP. Né? O tribunal ainda afirmou que a folha de pagamento é processada com base em critérios legais e tal. O tribunal contestou o cálculo feito pela Folha. Segundo a nota, o valor de 62 mil apontado pela reportagem como o máximo que o magistrado poderia receber parte da premissa equivocada, pois desconsidera a parcela da valorização por tempo de atividade na carreira. De acordo com o tribunal, essa verba é reconhecida pela STF sendo devida conforme o tempo de exercício em atividade. É o seguinte, funciona assim, quando você tem, né, um tempo de atividade maior, você vai recebendo a mais por isso, que é uma coisa positiva, uma coisa que deve existir. Tá? Agora, como os salários já são muito altos, né, e você começa agora com essas verbas que fogem do teto, porque ela não é necessariamente uma gratificação, aí começa uma indenização, uma bonificação, não sei lá, que foge do limite constitucional do teto, você começa, por causa do jogo de palavras, poder pagar mais para os caras. Por isso que eu tô falando, cara, tem de haver uma reforma constitucional para impedir essa manobrinha. Eu já falei várias vezes aqui. O cara põe uma manobra que, em vez de ele chamar de gratificação, ele chama de outra coisa. Ele chama de verba indenizatória, ele chama de indenização, ele chama de bonificação por conta. E aí foge do teto de gratificação. Né? E aí eu pergunto pra você, os deputados estaduais de Roraima ou Rondônia, ou Goiás, ou todos os outros que apontaram, esses deputados estaduais estão batendo de frente com isso, como eu bati de frente quando fui deputado estadual em São Paulo? Que eu falei, pode tirar essa palavra, verba indenizatória, pode colocar gratificação, quando tentaram aumentar o salário dos caras. E colocaram, porque eu fiz um escândalo lá dentro. Os deputados estaduais desses estados estão ali brigando por isso? Não, não estão. Então, meu irmão. Então, aí eu pergunto pra você, será que o povo de Goiás, de Roraima, de Rondônia e tudo, será que eles cobram os seus deputados estaduais para fazerem isso? Então por que o juiz vai receber menos? Põe na tela. Aprovadas penas mais severas para violência sexual digital contra menores. Desce aí um pouquinho. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que aumenta as punições para violência sexual digital contra crianças e adolescentes, inclusive nos casos em que é usada inteligência artificial. Além de aumentar penas para crimes como produzir, divulgar ou comercializar conteúdo de violência sexual contra menores por meio da internet ou das redes, o projeto torna hediondos vários desses crimes, tornando mais rígidas as condições de cumprimento da pena. O autor do projeto é o Osmar Terra, e no Senado ele foi analisado pelo plenário em regime de urgência. Para evitar a estatística, eu quero saber exatamente o que muda. Vamos lá. Entre janeiro e julho foram registradas 50 mil denúncias anônimas de abuso e exploração sexual infantil, apresentando um aumento de quase 19% em relação ao mesmo período de 24. Nesse cenário temos... Além disso, o projeto substitui a expressão pornografia infantil por violência sexual contra criança ou adolescente. Na legislação sobre o tema para... A senadora Damares Alves elogiou o trabalho, tal. Eu quero saber o que muda na prática. Desce aí. Produção e divulgação. O texto aumenta as penas de crimes já previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nos casos de produção, reprodução, direção, fotografia, filmagem ou registro de conteúdo de violência sexual contra a criança ou adolescente, assim como a sua venda ou exposição, a pena atual é de 4 a 8 anos, o que é um absurdo, porque se você pega 4 anos e você pode, apesar que não sei se tem... Pena de 4 anos você não é nem... Você não chega a ser preso. Então, mas eu não sei. Existe algum crime hediondo que a pena é 4 anos? Porque eu acho que para crime hediondo, não sei se tem... Eu não sei. Não que eu me lembre. Mas, exatamente, se você pegar 4 anos, você nem vai preso. Então, sei lá, você chamou... Mas essa daqui é a pena atual, eles aumentaram a pena.
Entendeu? Tá aqui, ó. Não, então, é isso que eu tô falando. A pena. De 4 a 8 Era um anos. absurdo, realmente. 4 anos é um Mas absurdo, porque tinha que você aumentar sequer vai essa pena preso. base aqui, tinha que aumentar. Você fica preso no regime semiaberto. E multa. O projeto eleva essa punição para 4 a 10 anos, o que também acho errado. Tinha que aumentar mais a pena base. É lógico, porque não pode começar com 4 anos, cara. Porque se começa com 4 anos, o cara sequer vai preso. Tudo bem que deve ser aquele caso menor, né? Imagino que, tipo assim, sei lá... Sei lá, o cara tava na sala quando alguém fez alguma coisa. Sei lá, imagino eu, não sei. Mas 4 anos você nem vai preso. A pena é aumentada em 1/3 se a venda ou exposição ocorrer por meio da internet. O que pra mim também não faz sentido, porque se o cara vendeu de forma física, ou tô com uma fita VHS de uma menor que eu filmei ali, ou se ele vende na internet, pra mim acho que não tem que ter, acho que tem que ter pena igual pros dois. Das redes sociais ou de outras tecnologias de informação e comunicação. Além disso, a proposta aumenta a punição para quem oferece, troca, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou divulga material de violência sexual contra criança ou adolescente. Pera, é diferente isso? A proposta aumenta a punição para quem oferece, troca, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou divulga material de violência sexual contra criança ou adolescente. Hoje a pena prevista para esses atos é de 3 a 6 anos, o que é menor ainda de reclusão e multa. O texto proposto permite aumentar a pena de 4 para 10 anos. Por que não... É um sexto, né? Devia aumentar pelo menos para 6, para o cara pelo menos ir para cadeia, né? A pena é aumentada em 1/3 quando o conteúdo for publicado ou compartilhado em mais de uma plataforma digital, rede social, serviço de vídeo sob demanda ou aplicativo acessível ao público. Armazenamento, desce aí um pouquinho. A pena atual para quem adquire, possui ou armazena esse tipo de material é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Ou seja, o cara não vai preso. Esse não vai preso mesmo. Porque se o máximo é isso, o cara não vai preso. O projeto aumenta essa punição de 3 para 6 anos de reclusão e multa. O texto também cita explicitamente o ato de solicitar esse material e prevê a mesma pena para quem acessa ou visualiza deliberadamente aplicações de internet, serviços de streaming ou outras formas de registro que apresentem material de violência sexual contra criança ou adolescente. Tá? Aqui tem um detalhe também. Se o cara, por exemplo, ele entra no Xvideos pelo seu celular e acessa esse material e fica no histórico do celular, ele vai preso por causa disso? Aí vem a questão. Ele tem como saber se é um vídeo de menor de idade ou não? Eu não sei como é que funciona penalmente isso daí, tá? Desce aí um pouquinho. Também está prevista a pena maior para o crime de aliciamento de crianças e adolescentes. Atualmente o ECA estabelece de 1 a 3 anos. Gente, assim, 1 a 3 anos, você me desculpa. O cara não vai preso, cara. O cara não vai preso, você entendeu? Se você aliciar uma menor de idade para cometer uma violência sexual contra ela, você não vai preso. Olha isso. Para a prática de ato libidinoso. O projeto prevê punição de 3 a 5 anos de reclusão e multa. Aqui também é pouco, porque, olha só, se você tiver bom comportamento, você cumpre 1/6 da pena. Se você pega 5 anos, 1/6 da pena, você não fica nem 1 ano preso. As penas podem ser... Eu não tenho certeza se essa regra vale para crimes hediondos. De bom comportamento, tá? Eu acho que crime hediondo tem as regras de abrandamento de pena um pouco diferentes. As penas Mas podem eu ser, não tenho certeza. as penas podem ser aumentadas de 1/3 a 2/3 quando o criminoso promete vantagem à vítima ou se aproveita da ação de confiança, autoridade, tal. O mesmo aumento deve ocorrer em caso de uso de inteligência artificial, deepfake, montagem feita com inteligência artificial para alterar imagem ou voz, filtros, perfis falsos, anonimização, aplicativos de mensagens, redes sociais, jogos online. Para os casos em que há simulação de participação de crianças e adolescentes em conteúdo de violência sexual, com montagem de alterações e modificações de imagem, a proposta aumenta a pena que hoje é de 1 a 3 anos para 3 a 5 anos de reclusão e multa. Além disso, aqui eu não sei se eu concordo muito, tá? De verdade, é que eu não sei se eu concordo muito, porque eu não sei se a montagem por si só ela dá problema, enfim. A matéria também ela tá meio ela não está muito específica, né? Além disso, o projeto artigo não é para aumentar de 1/3 ou 2/3 a pena do criminoso que, com o objetivo de impedir a dificuldade de sua identificação, usar servidor intermediário, recurso que disfarça a conexão para ocultar a origem do acesso, ou técnica de mascaramento. Aí eu já não entendo mais nada. Mascaramento, ocultação, falsificação, alteração ou anonimização de endereço de IP ou de outros. Crime hediondo. O projeto inclui diversos crimes relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes no rol de crimes hediondos. Entre esses crimes estão produzir conteúdo e tal. Não era hediondo antes? Não.
Quando o crime... aqui, ó. Quando um crime é classificado como hediondo, passa a ser tratado com muito mais rigor pela lei. As punições se tornam mais duras e os benefícios para condenados como fiança, indulto e progressão de pena são cortados ou dificultados. Realmente. Mas por que então a gente tem aqueles casos onde o cara ele estupra uma mulher e ele consegue a saidinha? Teve aquele cara, o cara estuprou a mina, aí ele saiu na saidinha, estuprou a mãe e a irmã dela. Não sei. Tipo assim, mano. Absurdos jurídicos do Brasil. Pois é, o projeto autoriza a chamada ronda virtual, ser realizada por órgãos investigativos oficiais para identificar e coletar arquivos em ambientes digitais públicos relacionados a crime contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. Os ambientes incluem... presta atenção. Os benefícios são cortados ou dificultados. Não necessariamente só cortados. Então pode ser que seja mais difícil, mas ainda assim o cara consegue. Esses ambientes incluem peer-to-peer, ponto a ponto em que computadores conversam diretamente entre si sem precisar de um servidor. Fora... Nos casos de flagrante de risco à vida ou de risco à integridade Não física... fala Eu sei. O menor identificado durante a ronda virtual, o órgão responsável poderá requisitar os dados cadastrais diretamente ao provedor de conexão. Sem ordem judicial, a autoridade judicial deve ser comunicada em até 48 horas. Proteção às vítimas, desce um pouquinho. Aí tem proteção à vítima, tal, etc. Responsabilização financeira, tal. Muito bom isso daqui, ó. Tem que cobrir integralmente os custos do tratamento da vítima, inclusive com ressarcimento ao Sistema Único de Saúde. Isso aqui, e digo mais, isso aqui deveria ser utilizado também, tá? Para cuidados com as famílias das vítimas de latrocínio. Você foi pego num latrocínio, a mãe ficou traumatizada, você vai pagar o custo da terapia dela para sempre. Falou? Tem uma pessoa na minha família que ela sofreu abuso por um parente lá. Ela tem alguns problemas mentais assim, que é nítido. E a família sofreu também com isso. Pois é, tem que pagar. Vamos lá? O cara mandou assim: leis que nunca são cumpridas. Não, cara, tem leis no Brasil que são muito cumpridas. Eu vou dar um exemplo. Lei de pensão no Brasil é cumprida. Calma Lei, que vai ter uma notícia sobre isso, tá? lei trabalhista é cumprida. Eu acho que leis para esse tipo de crime contra a criança é cumprida. Tanto que é o seguinte, cara, na rede social, né, as redes sociais de credibilidade, né, o próprio Instagram, X e tal, a nudez contra a criança e adolescente, ela cai rapidinho. O que o Felca estava denunciando naquela época é que às vezes tinha coisas disfarçadas. Então, por exemplo, tinha umas menininhas lá dançando de biquíni. Não era necessariamente nudez, tal, e meio ficava na zona cinzenta e deixava. Mas se tem ali a violência, o negócio cai rápido, tá? Vamos lá? Põe lá. Essa é foda, hein? Essa é foda. Ô Luísio, você prefere assumir que você é abusador ou você prefere assumir que você é broxa? É isso, broxa. cara. O cara ficou no dilema. Depende, você vai preso porque é broxa? Então, ser pessoal, broxa. vamos lá. Defesa de ministro do STJ apresenta laudo de disfunção erétil para contestar a acusação de importunação sexual. Laudo foi anexado a processo que tramita sob sigilo no STF. Vamos lá. Isso é outra coisa também, né, cara? Como é que o negócio tramita sob sigilo e a gente está lendo a notícia? Como? Como? Cara, sigilo no Brasil nunca é respeitado. É impressionante isso, cara. A defesa do ministro afastado do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Marco Buzzi, apresentou laudos de que o magistrado sofre de disfunção erétil para contestar as alegações de uma das pessoas que o denunciaram. Os advogados anexaram os documentos ao processo que tramita no STF para sustentar o relato ser incompatível com a condição médica do acusado. Afastado das funções de fevereiro, Buzzi é alvo de 2 acusações de importunação sexual consideradas graves pelo próprio colega da corte. Eu vou te falar uma coisa. Primeiro que disfunção erétil não é uma coisa que ela é 100%. Não é que o cara é 100% broxa. Se o cara, por exemplo, ele tem um Não fetiche... impede o cara de ter desejo sexual e de Exatamente, assediar. cara. Eu posso assediar uma pessoa e não Exatamente. tenho disfunção erétil. Exatamente. A pessoa, o primeiro que é o seguinte, tem caras que têm aqueles fetiches estranhos. Então vamos supor, o cara, sei lá, ele gosta de... Anã. Ele gosta de anã e gosta de apanhar. Beleza. Ele gosta de apanhar de anões. Aí beleza, ele pega uma mina gata, ele tem uma disfunção erétil. Ó, como eu sou broxa. Mas de repente, se uma anã começar a bater nele, ele fica loucão. Então, a disfunção erétil, que 99% das vezes é psicológica e não física, né? Ela depende disso também. Fala aí. Eu trabalhei... Com broxa. Não, com broxa eu trabalho todos os dias, mas no passado... Ô Luiz, ela tá te expondo aí, velho. E que isso, respeita a menina, Vai. tá louco. Eu
eu estagiei em direito trabalhista e eu atuei num processo em que o gerente de uma grande rede de sanduíches, que eu não vou falar do nome, ele passava abrindo o sutiã das atendentes atrás, assim. Nossa, Ele mano. passava, você tá lá trabalhando, atendendo, aí passa o cara e faz abrindo o sutiã. E aí teve um processo coletivo das moças que trabalhavam, que eram subordinadas a ele, porque ele ficava fazendo essas gracinhas e não parava de jeito nenhum. Aí foi processado o cara e a grande rede de restaurantes que vende sanduíches, da qual eu não posso falar o nome. Mas, por exemplo, esse cara, ele fez um assédio sexual, é um tipo de assédio, você ficar abrindo sutiã de mulher que sem permissão, e nada tem a ver se ele era ou não, se ele tinha ou não disfunção erétil. Ele poderia ter ou não. E isso não interferiu diretamente na atuação dele. Vamos lá, desce um pouquinho. As informações estão no portal Metrópolis, teve acesso a documentos que Buzzi teria disfunção erétil de origem multifatorial, ausência de libido, hipogonadismo. O que é hipogonadismo mesmo? Funcionamento deficiente dos testículos com produção insuficiente de hormônios ou gametas, que também não tem nada a ver, porque o cara pode simplesmente tomar uma injeção de testosterona. E ausência de ejaculação anterrógrada. Eu não sei o que é isso, cara. Ejaculação anterrógrada. As pessoas estão entrando no Valete Plus, vamos ficar Caramba. felizes por elas. Datado de 6 de fevereiro, laudo aponta não haver respaldo para a hipótese de disfunção sexual exacerbada, dado o comprometimento da função sexual masculina. O documento também cita histórico de cirurgia de próstata, diabetes, hipertensão e uso contínuo de medicamentos. O laudo foi anexado para contestar as alegações de uma jovem de 18 anos que o acusou o ministro de tentar agarrá-la 3 vezes na praia de Balneário Camboriú, em janeiro desse ano, durante férias com família do próprio magistrado. Buzzi também foi acusado por uma funcionária terceirizada que trabalhou no gabinete dele na função de secretária. Desce aí um pouquinho. A Polícia Federal vai investigar o disparo de mensagem integrantes do STJ sobre o caso. O envio da mensagem feito por um número de DDD do Rio Grande do Sul despertou a desconfiança de ministros da Corte que se trata de uma forma de tumultuar o julgamento do plenário do STJ que deve decidir o destino de Buzzi. A mensagem enviada aos ministros obtida pelo fala em reviravolta no caso Buzzi, dizendo uma das supostas vítimas afirmou em depoimento que não houve nada e que ele sempre foi respeitoso. Tipo assim, o cara comprou esses serviços, tá ligado? Dispara uma mensagenzinha assim. Acusações, as vítimas não recuaram dos seus relatos, a equipe apurou que ele fez de Buzzi foi atrás de uma terceira mulher que foi citada no depoimento de uma das vítimas, mas que negou ter conhecimento dos episódios de assédio. Desce aí um pouquinho. É um absurdo, tal, foi surpreendido com o teor das investigações. Desce aí mais. Peraí, sobe aí, esse é o último parágrafo é importante. Conforme informou o blog nos bastidores, Buzzi tem sido aconselhado por colegas a antecipar a aposentadoria e sair definitivamente do tribunal, estancando a sangria provocada pelo episódio, mas, pelo menos por hora, não tem dado sinais de que vai tomar decisão nesse sentido. Porque tipo assim, ó, cara, deu tudo errado pra você. Só se aposenta e você fica com o salário vitalício. Só se aposenta. O cara quer o poder, mano. Ele não quer se aposentar. Ele quer continuar lá.